falar agora sobre toracocentese diagnóstica. Isso é o que mais cai a respeito de derrame pleural, então prestem bastante atenção. Toracocentese é um exame mais importante para esclarecer a etiologia do derrame pleural. Então, todo derrame pleural novo, sem causa aparente, ou seja, se pela avaliação clínica e radiológica a gente não conseguir identificar a causa, a gente faz a toracocentese diagnóstica. São poucas as contraindicações, geralmente é um procedimento seguro. Então, a gente não vai fazer se a quantidade de líquido for insuficiente para a gente funcionar, obviamente, infecção na pele, no sítio de punção, ou então a diátese hemorrágica é importante. Fora isso, a gente pode sim fazer a toracocentese diagnóstica com segurança. E como é que a gente vai analisar? A gente analisa o líquido inicialmente por suas características macroscópicas. Então, o odor é importante, o odor fétido sugere a presença de infecção por anaeróbios, o odor de amônia sugere a presença de urina dentro do tórax, ou seja, o urinotórax. Seroso ou citrino é inespecífico. Quando ele é serofibrinoso, reflete um conteúdo celular ou lipídico mais aumentado. Serohemático ou então hemático, a gente pensa em TEP, malignidade ou então um trauma torácico. Quando ele é francamente purulento, é diagnóstico de empiema. E quando ele é leitoso, sugere um quilotórax. O que é que a gente avalia do ponto de vista de estudo desse líquido pleural? A gente pode avaliar a bioquímica, incluindo a ADA, celularidade e hematócrito, tem que ser no tubinho aqui de hemograma, bioquímica no tubinho de bioquímica, que a gente colhe o sangue, certo? A gente avalia pH, aqui na gasometria, se suspeita de infecção. Microbiologia pode ser cultura, pode ser gram, pode ser baciloscopia, pesquisa do bacilo da tuberculose, e a gente pode fazer estudo de anatomia patológica, pode fazer pesquisa de células neoplásicas no líquido pleural e também análise histopatológica de uma biópsia de pleura. Então vamos começar aqui pelo mais importante. Bioquímica, prestem atenção. Todo paciente que a gente faz uma toracocentese, a gente tem que pedir proteínas totais e DHL, tanto do líquido pleural quanto do sangue, quanto sérica. Por que isso é importante? Porque isso vai nos dar os critérios de Leitz. Esses critérios foram criados lá em 1972 e ainda hoje constituem-se na ferramenta mais útil para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre transudato e exudato. Isso é fundamental, é assim que a gente começa o estudo do líquido pleural. DHL proteína total. Então, se o indivíduo não tem nenhum dos critérios que eu vou mencionar abaixo, trata-se de um transudato. Se ele tiver pelo menos um critério, a gente diz que é um exudato. E a gente vai falar por que é importante essa distinção. Então, quais são os critérios de Leitz? A gente tem um critério para proteína, a gente tem dois, olha, D de 2 para o DHL. Então, relação, pessoal, aqui é relação, não é gradiente, é divisão, não é subtração. Relação entre proteínas totais do líquido pleural sobre do sangue maior do que 0,5, DHL do líquido pleural sobre o do sangue maior do que 0,6, ou então DHL pleural maior do que 2/3 do limite superior do DHL sérico, que geralmente isso fica em torno de 200. Então, se o indivíduo tem pelo menos um deles, trata-se de um exudato. Existe um cenário específico, por exemplo, um indivíduo que tem insuficiência cardíaca, causa clássica de transudato, que faz uso de diurético, a gente pode ter uma análise do líquido pleural que sugere um exudato, mas na verdade é um transudato, então pode ser um falso positivo. Isso pode acontecer em 15 a 25% dos transudatos. Então, quando a gente tem essa dúvida, mesmo o estudo sugerindo exudato, a gente pode lançar mão do gradiente, presta atenção, agora é gradiente, é subtração, soro pleural de proteína, quando maior do que 3,1, ou então de albumina, quando maior do que 1,2, isso infere um transudato falsamente caracterizado como exudato pelos critérios de Leitz. Mais uma vez, o cenário que isso acontece, paciente com insuficiência cardíaca que faz uso de diurético, ok? Então vamos treinar. Questão de SUS São Paulo 2019, acesso direto. De acordo com os critérios tradicionais de Leitz, um derrame pleural é definido como exudato se apresentar. Letra A, razão de proteína sérica, proteína do líquido pleural maior do que 0,6, não, opa, proteína é 0,5. E razão DHL sérico sobre DHL do líquido pleural maior do que 0,5, não, aqui seria 0,6, tá certo? Falso. B, DHL do líquido pleural maior que 50% do limite superior do DHL sérico, não, é maior do que 2/3, também falso. C, razão do líquido pleural sobre proteína sérica maior do que 0,5, perfeito, ou razão de DHL pleural sobre sérico maior do que 0,6, correto. D, colesterol do líquido pleural acima de 50% colesterol sérico, não, colesterol não faz parte dos critérios de Leitz, assim como a albumina também não, proteína totais. E DHL, resposta, portanto, letra C, ok? Vamos seguindo. Por que é importante diferenciar transudato de exudato? Pelo seguinte motivo, pessoal. No caso de transudato, a gente
para a investigação. Faz DHL, proteína total, é um transudato, não precisa mais estudar nada no líquido pleural, porque transudato ocorre por um desequilíbrio entre as forças hidrostáticas que regem a formação do líquido pleural. Então o problema é fora da pleura, a pleura é sadia, então a gente vai procurar a doença de base e tratá-la, certo? E qual a principal causa de transudato? É a principal causa de derrame, tá certo? Na prática clínica, insuficiência cardíaca. Mas síndrome nefrótica, cirrose hepática e a minoria dos casos de TEP, 20% apenas, podem também evoluir com transudato. Já quando a gente diagnostica um exudato, a gente precisa progredir na investigação diagnóstica. Então tem que continuar, porque é sinal de que essa pleura não está boa, essa pleura não está sã, não está sadia. Tem um aumento da sua permeabilidade capilar. Quais são as principais causas? Pneumonia é a principal delas, tuberculose, neoplasias malignas, TEP, 80% dos casos de TEP é exudato, apenas 20% é transudato, de vez em quando as provas trocam esses percentuais para nos confundir. Lembrar o seguinte, que hipotireoidismo, embora nos pareça primeiramente tratar-se de transudato, não é verdade. Na maioria das vezes, hipotireoidismo cursa com exudato e na minoria, na raridade, é que é transudato. Certo? Então, fizemos análise dos critérios de Light. É um exudato, a gente precisa progredir na investigação. E que mais exames a gente pode pedir? A gente pode pedir glicose e pH. E quando é que a gente vai encontrar a glicose baixa, que coincide geralmente com pH baixo? Em situações em que a gente tem um aumento de células inflamatórias no espaço pleural. Então, célula inflamatória no espaço pleural vai fazer o quê? Vai fazer metabolismo anaeróbico da glicose, vai consumir glicose, por ser metabolismo anaeróbico, vai levar à formação de ácido lático, vai cair pH. Então, derrames parapneumônicos, a gente vai comentar sobre o que são eles, tanto complicado quanto empiema, derrame por neoplasia maligna, tuberculose, lúpus, ruptura de esôfago e artrite reumatoide. Uma dica importante, nos transudatos, a glicose do líquido pleural é semelhante, é próxima da glicose sérica. Amilase no caso maior do que 200, a gente encontra em que cenários? Em patologias do pâncreas, o que é um tanto quanto óbvio, quanto pancreatite, câncer de pâncreas, cisto pancreático, mas a gente também pode encontrar a amilase salivar em situações como câncer de pulmão, especialmente adenocarcinoma e ruptura esofágica. A ADA, adenosina deaminase, é uma enzima necessária para a metabolização das purinas. A gente vai estudá-la muito mais, ela é muito mais útil para o diagnóstico de tuberculose, o diagnóstico presuntivo de tuberculose pleural, mas um ADA elevado pode ser encontrado em outros cenários, como no empiema, na artrite reumatoide, no linfoma e no câncer de pulmão. Vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre o uso da ADA para o diagnóstico de tuberculose pleural, quando a gente falar de tuberculose pleural um pouquinho mais adiante. Ainda no estudo do líquido pleural, a gente pode analisar celularidade e hematócrito. Então, de acordo com o tipo celular predominante, a gente tem algumas possibilidades etiológicas. Por exemplo, se o predomínio é de neutrófilos, sugere uma atividade inflamatória aguda, então derrame parapneumônico, TEP, tuberculose, preste atenção, nas primeiras 2 semanas tem um predomínio de polimorfo, de neutrófilo, pancreatite, colagenoses. Predomínio de linfomononuclear. Predomínio de linfomononuclear, a gente tem 2 etiologias principais. As neoplasias e tuberculose, no caso tuberculose com mais de 15 dias, com mais de 2 semanas. Predomínio de eosinófilos, ou então eosinófilo maior do que 10%. A gente pensa em asbestose, drogas, linfoma, presença de sangue ou ar no espaço pleural, Churg-Strauss ou parasitoses. E um conceito interessante é o conceito de hemotórax. Muita gente, quando faz lá uma toracocentese e retira um líquido pleural sanguinolento, diz que é um hemotórax. A rigor, isso não está certo. A gente só pode dizer que é um hemotórax quando a gente faz a análise do hematócrito pleural sobre o hematócrito sérico. Quando essa relação é maior do que 0,5, isso significa hemotórax. Então, a rigor, o diagnóstico de hemotórax depende da análise do hematócrito no líquido pleural e do hematócrito sérico.